E eu vi dois caminhos, irmãos. Tinha um bem largo e tinha um bem estreito. Um caminho bem estreitinho, era muito difícil. Aí eu olhei aquele caminho e percebi que eu disse que um caminho largo é bem melhor. E fui para aquele caminho largo. Naquele caminho largo eu podia caminhar correndo, eu podia rir, podia brincar. E tudo quanto era jeito eu podia estar. E eu resolvi ir para aquele caminho. Não é essa visão que eu tive, irmãos. Eu quero que vocês... Eu estou um pouco nervosa porque uma visão foi muito real. O que aconteceu comigo foi Deus me arrebatou naquele momento. E eu fui para aquele caminho e eu disse, meu Deus, como é fácil andar nesse caminho. Olha ali os irmãos, e eu vi aqueles irmãos, muito simples mesmo. Andando naquele caminho estreito e eles andavam assim, caiu, eles se espetavam e ali eles sofriam muito. Aí eu disse, por que tanto sofrimento se eu vou para o mesmo lugar que eles vão? Estou no mesmo lugar que eles vão e eles estão sofrendo tanto. E eu ali naquele caminho, mas eu percebi, olhava para eles, era muito sofrimento. E eu estava tranquila, irmão, andando tranquila. De repente, apareceu dois moços jovens no meu caminho e disse... Ele disse, estás no caminho certo. Ele disse, escolhesse esse caminho. Quando eu vi, irmãos, ele transformou em um monstro. Ele começou a sair fogo pela boca e começou a sair um chifre. E eram dois homens, ficou um monstro. E eu fiquei apavorada e saí correndo. Ele disse, mas segue esse caminho é muito bom. E eu continuei seguindo aquele caminho largo, irmãos. E aquele caminho estreito eu olhava, eu consegui olhar o caminho estreito também. Só que era muita dificuldade, irmão. Ninguém quer seguir esse caminho estreito porque é muita dificuldade mesmo. E eu estava num caminho melhor, que era o largo. De repente, irmão... eu fui andando, caminhando, e era muita gente naquele caminho largo. Muita gente, muita multidão. E a gente passava direto assim, andava, corria, brincava, ria. E naquele caminho era muito sério, aquele estreito, eu olhava, eu conseguia olhar aquele caminho, era muito sério. O negócio era sério, irmão. O negócio era as irmãs, aqueles cabelos, aquelas coisas lindas. Mas era muito difícil de passar naquele caminho, irmão. Mas eu achava que estava bem, tudo bem. Estava indo para o mesmo lugar. Mas quando chegou na hora do caminho, meu irmão, se fechou um caminho. Aquele caminho se fechou só um caminho. O caminho largo e o estreito ficou junto. E de repente ali tinha um porteiro. E eu disse, eu quero passar. Ele disse, não, aqui você não pode passar. Eu disse, como que não posso passar aqui? Todos os crentes entraram. Ele se lembra, aqueles crentes que estavam no caminho estreito, eles conseguiram passar. Mas você estava no caminho largo, não tem como passar. Mas eu fiz tanta coisa para Deus. Como que eu não vou passar? Vocês não vão me deixar passar? Eu trabalhei para Jesus, eu evangelizei, eu preguei a palavra, eu fiz tudo. E eu quero entrar nesse céu, eu quero entrar aí, não é onde que eles estão entrando. Você não consegue, você não pode. Porque você estava no caminho estreito junto com o Senhor Jesus e você saiu do caminho estreito e fosse para o largo. Achasse que era mais fácil, mas aqui não vais entrar. E eu disse, não, mas eu quero entrar nesse caminho, eu quero entrar, irmãos. Porque o mundo diz que não é pecado, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou falando o que aconteceu comigo, irmãos. Eu não quero julgar irmãos, não quero julgar pastor, não quero julgar ninguém. Eu estou falando o que aconteceu comigo. E muita gente diz assim, irmã, pinta o seu cabelo, muda essa veste. Começa um pouquinho o pecado, irmão, não vem de uma grande. Ele vem com uma agulhinha, vai enganando, vai entrando pecadinho, vai entrando outro pecadinho, mais um pecadinho daqui, um pecadinho dali, e ali foi um pecadão. Eu tenho meus cabelos longos, eu vou mostrar para vocês, está aqui, ungido por Deus. Irmãos, e eu cortei esse cabelo, e esse cabelo eu não sabia que tinha unção. E eu pintei o cabelo de louro também. Porque pensei que ia ficar muito mais linda. Mas o natural de Deus, a pintura de Deus é esta aqui. Ele que pintou meu cabelo agora. Eu usei a tinta do mundo, irmão. Não usei a tinta de Jesus. Que ele pinta todo dia meus cabelos fio por fio. E, irmão, eu quero dizer para vocês que a porta, aquele lugar que eles entraram era muito lindo. Eu vi eles falar santo dos santos dos santos. E ele disse, ainda tem uma oportunidade para ti. Eu disse, o que eu posso fazer? Ele sobe aquele morro, que tu vais conseguir atravessar. E se tu conseguir passar e a porta estiver aberta, você entra. Irmão, eu peguei os meus cabelos, arrancava os cabelos. O joelho, a perna, braço,
braço todo machucado porque eu subi um morro muito alto, cheio de ramos, cheio de nó de pinho, irmão. Não sei dizer pra você que a minha unha saía pra fora, o sangue era demais. A gente diz que não vem pelo amor, vem pela dor. Diz que hoje está difícil de servir a Deus, mas naquele dia que se nós ficar vai ser pior, irmão. Vai ser pelo sangue. E eu fui por aquele caminho que ele mandou, aquele anjo. E eu passei e consegui descer aquele morro já toda machucada, os cabelos arrancados, irmão, da cabeça. Irmão, as pernas todas machucadas, o joelho todo ensanguentado. E eu bati na porta e a porta se fechou, irmão. E aquela voz dizia para mim: é tarde demais. E eu segui, escutava santo dos santos, irmão, era a coisa mais linda de Deus. Quando nós, Pai, nós apenas servia o Senhor Jesus. E eu, de repente, eu batia como uma virgem louca, como está na Bíblia, as 10 virgens loucas. Eu era uma louca daquela que escolhia o caminho largo. Diz a palavra de Deus, tudo se cumpre, irmãos. Aquelas 5 virgens subiram, as loucas ficaram, e eu fiquei no caminho da louca. E eu de repente disse: Senhor, me ajude. Mas não tinha mais ninguém, irmão. Era o desespero, um se arrancava os cabelos, um se ligava. Eu pedi a morte várias vezes. Eu disse: me mate, Senhor. Eu quero morrer. Eu tentei se me matar, eu tentava, mas não morria. Não tinha morte, irmão. E de repente eu disse: Jesus, tenha pena de mim. E aquela voz dizia: tarde demais. Aí fui passando, irmão, pelo lado, e tinha um pasto verde, e tinha um morrinho. Eu subi aquele morro, tinha uma jovem muito triste. Eu falei com ela: por que você está triste? Ela assim: não me incomode, não fale comigo, porque eu não obedeci a Deus e fiquei, não quero conversa. Mas de repente chegou um anjo, irmão, e eu me alegrei, assim, ainda tem um anjo para me ajudar. E ele chegou, irmão. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, mas eu vou explicar para vocês. O anjo era de vermelho, estava com uma roupinha vermelha, irmãos. E eu me apavorei porque ele estava de vermelho. Eu dizia: o anjo tem que estar de branco, e esse estava de vermelho. Mas Deus disse: olha para os pés dele. Eu olhei para os pés do sapatinho de algodão, branquinho como neve. E ele disse: eu sou aquele anjo que fazia tu brigar com teu esposo. Eu fui aquele anjo que fez tu tocar no cabelo e cortar. Eu não me agrado desses cabelos que não são cortados. Eu sou aquele anjo que fiz tu pintar o cabelo, porque eu não gosto desse cabelo normal. A natureza daquele homem lá de cima eu não me agrado. E ele foi falando comigo. Eu disse: como tu pode ser um anjo? Eu sou o anjo que entro dentro da igreja. Muita igreja eu estou sentado e eles não me vejam. Eu sou aquele anjo. Eu sou aquele anjo que estou enganando os pastores, os presbíteros, diáconos, que não prega a verdade, que não prega a doutrina. E eu disse: não, mas como tu faz isso? Eu entro dentro da igreja com um sapatinho de algodão e ninguém percebe. E estava ali, irmão, falando comigo. Eu disse: sai. Mas eu não tinha mais autoridade, já não tinha mais unção para expulsar aquele demônio, que não era um anjo, era um demônio. Vestido com um sapatinho de algodão para não fazer barulho na igreja, irmão. É o que está acontecendo hoje. Pastor prega a verdade. Muito pastor ainda são ungidos com unção. Eles pregam com autoridade, mas não tem valor. Pastor que prega a verdade, que fala do amor de Jesus, que prega a palavra, não tem valor. Eu digo porque eu tenho um pastor na minha igreja que é uma bênção de Deus. Eu amo meu pastor, porque ele é um homem que prega a verdade. Lava churiando, lava cari. Irmão, eu choro porque nós temos um homem de Deus nessa igreja que fala a verdade. E nós temos que obedecer, porque um dia um caminho estreito é bom. É difícil, mas é aquele que nos leva para o céu. E de repente, irmão, eu comecei a olhar, tinha um pasto verde, bem grande, irmão, aquele pasto. Tinha um homem com um cajado na mão, mas eu não conseguia contemplar o rosto dele, que brilhava muito aquele rosto. E de repente, ele com aquele cajado estava cheio de ovelha, ovelhinha